De quanto menos provas eu participo, com mais vontade eu fico de participar de provas. Mas isso não significa que eu participe de muitas provas, porque se eu fizer muitas provas, eu não vou ficar com vontade de correr provas porque eu estou correndo menos provas. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que eu quis dizer aí nessa abertura confusa. Desde que as coisas começaram a voltar ao normal assim, eu participei de poucas provas. Dá para contar nos dedos de uma mão, porque foram 5. Na verdade foram 6, mas tem uma que eu não considero como prova, porque eu não fui na prova pensando na prova em si, eu fui só para ajudar, era uma prova na areia, aqui na praia. Eu considero como uma prova que eu fiz na minha vida, né? Uma corrida lá está feita, mas não dá para considerar porque foi só um passeio. Em novembro do ano passado foi a primeira dessas provas que me rendeu esta medalha aqui, ó, da meia de Floripa. Consegui correr abaixo de 1h45, deu 1h43:49, então foi um tempo bem legal pelo que eu treinei, pelo que eu queria para esse retorno das provas. O tempo foi passando e em fevereiro teve a Track Field, corri os 10 km da prova aqui em Florianópolis, só que essa prova não teve 10 km. Teve um pouquinho a menos, então na projeção daria sub 46, 1:45:56 mais ou menos, um ritmo bem interessante dentro do que eu programei. Esse ritmo já era pensando na meia maratona de junho que eu queria fazer, tentar, né, abaixo de 1h40. Depois apareceu a oportunidade de correr lá em São Paulo e eu escolhi a maratona. Talvez eu devesse ter escolhido a meia maratona lá em São Paulo. Talvez sim. Mas escolhi a maratona, já fiz a maratona do ano, foi em 4h12. Foi a única prova que o objetivo, a coisa que eu pensei, não deu certo. O que deu muito certo, por outro lado, foi a meia maratona de Porto Alegre, que me rendeu essa medalha aqui, 1:37:42, recorde da vida, abaixo de 1h40, saiu exatamente o que eu queria que saísse, foi até melhor, né? Muito melhor. Então a maratona de Porto Alegre, que tinha a meia, me rendeu esta medalha e um recorde pessoal. E por fim, no fim de semana seguinte, nós tivemos a Maratona do Rio, que contava com a meia. E essa meia me rendeu esta medalha aqui, e lá eu fui até pensando assim, de repente tentar correr abaixo de 1h40, abaixo de 1h45. Eu fui com uns pensamentos. Tinha tênis novo para testar, mas assim, no dia da largada, o clima não estava muito bom. E o pelotão onde eu larguei tinha muita gente, muito trânsito. No primeiro quilômetro eu já não consegui desenvolver, nem no segundo, terceiro, daí eu abandonei a ideia de correr rápido e fui só para fazer abaixo de 2 horas. Então por isso que eu falo, das 5 provas, 4, as metas que eu coloquei eu cumpri. Claro que se eu colocasse do Rio, a meta era 1h40, não ia dar, mas eu já reprogramei a meta logo na largada porque eu vi que não ia ter como. Eu estou escolhendo a dedo as que eu vou fazer. Agora no segundo semestre, com o objetivo dos 5 km, talvez eu faça mais. Porque 5 km você se recupera mais rápido, tem mais provas para fazer e a gente nunca sabe se vai ter a distância. Então, errou num fim de semana, tenta no outro de novo. Claro que não dá para fazer todo fim de semana, mas vai ter mais provas provavelmente. E para fechar, o que eu queria falar dessas provas todas aqui é que eu fui com metas em todas elas. A meia de Floripa, eu queria correr abaixo de 1h45. Era o mais difícil assim até então de fazer, porque eu estava correndo todo dia, mas não estava com treino para isso, sempre ficava a dúvida. E deu certo, essa aqui foi. Cadê a da Track Field? Track Field aqui, ó. Track Field, a meta era correr abaixo de 4h40. E quem sabe, de repente, buscar um recorde pessoal. Não teve 10 km, mas eu consegui manter a média ali em 4:37, 4:38, 4:39. Deu certo. Então, 2 de 2, mais uma foi. Aí veio a Maratona de São Paulo, né? Maratona de São Paulo deu a complicada, porque eu queria correr sobre 4 horas. Pelo meu tempo de meia, projeção, aquela coisa, duplica o tempo, coloca os minutos, eu teria que ter conseguido. Mas faltaram treinos longos, treinos de ritmo ali um pouco mais longos, e não deu. Fiz em 4h12. Então foi a única que eu coloquei uma meta de tempo e não consegui cumprir. Aí Porto Alegre eu consegui, né? Era abaixo de 1h40, e se possível o recorde pessoal deu 1:37:42, deu certíssimo. E no Rio, no final das contas, a meta era sub 2 horas e saiu 1:57 sem grande esforço. Então o que eu quero falar é, quanto menos provas eu estou participando, mais dá vontade de participar da prova. Então você faz poucas provas. Quando chega lá na hora de correr uma prova específica, você está com muita vontade. E o outro ponto é, eu tenho colocado metas e eu tenho corrido pressionado. Mas pressionado por mim. O Enio do passado bota metas por Enio do futuro e os Enios vão se conversando e a gente vai se entendendo. Então eu tenho achado muito legal isso. Eu coloco as metas, eu vou com uma pressão que eu me coloco, mas que eu estou achando muito bom porque eu estou conseguindo lidar com ela. Então é isso, tenho participado de poucas provas e quando vou coloco algumas metas um pouco mais difíceis, mas ainda assim, né, nada impossível. Não vou colocar, vou fazer uma meia maratona em 1h24. Um dia, quem sabe no futuro, é improvável, pode ser, mas hoje não tem condição, então não adianta isso. Coloquei o que eu estava treinado, o que eu estava pensando e as coisas têm saído. Então é legal correr leve, sem pressão, aí você corre feliz e tal, mas correr com metas, com pressão, pode ser legal também. Deixe seu comentário, não se esquece de deixar o like também, se inscreva se ainda não estiver inscrito, compartilhe o nosso conteúdo, estamos em várias mídias sociais por aí, tem Instagram, tem YouTube, tem podcast, tudo mais. Conta aí,
Quantas provas você já fez? Você faz bastante, você não fez? Você corre com pressão? Você se bota alguma meta? Ou tanto faz? Um grande abraço para vocês e tchau!